Fala galera, estamos dando início a mais um episódio da nossa primeira temporada aqui do nosso podcast na Devec Caxangá. E estamos hoje com um convidado bastante especial, ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Moisés. Você com certeza já o conhece, está aqui conosco já faz um bom tempo, já foi obreiro, diácono, agora como nosso pastor. E ele que é um cara que é casado, tem 2 filhas lindas, está conosco aqui hoje. E aí eu queria já iniciar aqui os nossos trabalhos, já fazendo uma pergunta para ele. Na verdade, não uma pergunta, mas eu queria que ele se descrevesse, que ele falasse sobre ele. Eu sou advogado há 13 anos, já atuo na profissão. Fui obreiro aqui na Devec Caxangá, diácono, pastor, agora fui consagrado no final do ano de 2022. Casado há 12 anos com a Elaine, minha esposa, tenho 2 filhas lindas. E sirvo aqui nessa igreja desde 2012, quando tive a primeira passagem aqui. Depois passei um ano na nossa sede. E depois retornei aqui, meados de 2013 e 2014. E estou aqui desde então, servindo aqui na casa do Senhor, servindo a Deus aqui com o nosso pastor Edson. Perfeito. O senhor falou que chegou na Devec em 2012. Mas a minha pergunta é, por que a Devec? Como foi a sua chegada literalmente aqui? Nós nos convertemos, eu e minha esposa, nos convertemos a Jesus e a gente sempre visitava aqui a igreja. Mas aqui perto mesmo? Morava aqui perto e a gente sempre visitava aqui. E minha esposa sempre teve um desejo muito grande de estar aqui, né? De vir para cá. Só que aí eu não queria porque era uma igreja maior, eu estava naquele primeiro amor, querendo fazer a obra, achava que aqui talvez não tivesse uma oportunidade. Até que eu vim para cá e comecei a me envolver nos trabalhos da igreja. E logo depois passei a ser obreiro e estou aqui até hoje, atuando aqui, agora como um pastor aqui, auxiliando o pastor Edson. Perfeito. Aí, nessa sua fala, você falou também que sempre desejou fazer a obra. E aí, como surgiu o desejo? Já estava na Devec, mas o desejo de trabalhar, de fazer, como surgiu o convite para ser obreiro aqui? O voluntariado é algo que sempre esteve presente, assim, na minha vida e faz parte do trabalho na igreja, né? E o próprio pastor Edson, ele me viu no meio do povo, assim, e me fez um convite para poder trabalhar, poder participar mais da obra. E foi quando eu tomei a iniciativa de querer participar. Ele me convidou e aos poucos eu fui me aproximando, entrei em alguns departamentos, até que estive nos obreiros e agora já estou aqui. Tá, mas o que a gente quer saber exatamente como é que foi de fato o convite. Você chegou, o pastor olhou para você naquele início assim, vamos ser obreiro. Ou houve uma disponibilidade da parte do senhor, eu vou ficar por aqui, enfim. Eu sempre, assim, o desejo de fazer a obra, eu sempre tive, de estar trabalhando, né, de ser um voluntário na casa do Senhor. Eu sempre tive esse desejo, embora houvesse também o convite do pastor Edson, mas o desejo de estar participando, de estar envolvido, fazendo alguma coisa para Deus, foi o que me motivou a servir no departamento de obreiros, porque você sabe que é algo que tem que partir da gente, esse desejo de estar servindo a Deus, servindo as pessoas. Então eu queria fazer algo mais, eu queria doar um pouco do meu tempo para o Senhor, já que o Senhor me abençoa bastante, e eu queria fazer isso de uma maneira que eu pudesse, de fato, servir a Deus através das pessoas servindo na igreja. Perfeito. Agora, uma pergunta que talvez outras pessoas tenham vontade de perguntar, e não sei, acho que sempre é uma curiosidade das pessoas. Por que a advocacia? Por que a decisão de ser advogado? Porque o senhor de profissão, de formação, o senhor é advogado. E advoga ainda? Sim, interessante que a gente vai ter que falar um pouco do começo da minha história, né? Enquanto adolescente eu queria ser jogador de futebol, tá? Era um desejo meu e comecei a atuar, jogava aqui no esporte, ganhei alguns títulos e assim, era algo que era muito, muito forte. Se alguém chegasse para mim e dissesse que eu não ia ser jogador de futebol, arrumava um problema comigo. Então, pera lá. Então, antes da decisão de ser advogado, o senhor queria ser jogador de futebol. Isso. Chegou a jogar no esporte. Isso. Profissional? Não, eu joguei no futsal. Eu tinha uma convicção comigo de que se eu chegasse ao final ali do ensino médio
e eu já não estivesse jogando profissionalmente, eu iria parar de jogar. E foi quando, de fato, chegou o tempo. Eu encerrei o ensino médio, e aí meu pai era advogado, eu senti uma paixão pelo direito, foi inclusive uma surpresa para muita gente, porque quando você está envolvido na área do esporte, se espera que você vá fazer algo nessa área de educação física, fisioterapia ou algo relacionado ao esporte, mas eu fugi completamente e fui fazer direito, como uma paixão mesmo que eu tinha, porque via meu pai, e aí eu desejei fazer aquilo ali. Agora sim, há quem diga que o senhor decidiu ir para a advocacia por não saber jogar bola. Isso é verdade? Não, isso não era não. Eu cheguei a ganhar alguns títulos, né, como... Chegou a viajar com o clube? Cheguei a viajar, fui campeão brasileiro de futsal infantil, joguei na seleção pernambucana. Com 16 anos, que é a idade mínima para jogar no time adulto do futsal, eu comecei a jogar. E eu participava ativamente. Tanto é que foi uma surpresa para muitos essa decisão de seguir para a advocacia. Mas isso teve um grande propósito na minha vida. Seria a próxima pergunta. E aí, o senhor decidiu então, viu que não tinha, chegou numa idade que não dava mais para continuar, porque tem que fazer uma escolha. E o senhor então decidiu se matricular na faculdade e para fazer advocacia, fez o vestibular, aquele processo todo. E aí, como foi o período lá da faculdade? Assim, como é? O senhor não era cristão ainda, não era crente evangélico, mas tinha alguém na família que já era? Foi bom você falar desse assunto, porque isso foi uma decisão muito importante na minha vida que mudou todo o cenário, mudou e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E aí eu sei que vai ter jovens que vão estar ouvindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e é interessante porque assim, chega um momento da vida que você precisa tomar uma decisão que vai afetar diretamente no seu futuro. E embora o futebol, o futsal fosse uma paixão, o esporte fosse uma paixão, mas eu precisava fazer algo que fosse para o resto da vida. Perfeito. Né? Então eu tive que tomar essa decisão. E aí, embora ainda não fosse evangélico, mas eu tenho certeza que isso era um propósito de Deus, porque aí veio algo interessante na faculdade, que na faculdade eu conheci meu sogro. Mas o que é que tem interessante? Vamos lá, então peraí. Vamos lá. O senhor decide para não mais jogar, entra na faculdade, faz todo o procedimento lá, entra na faculdade e o senhor encontra o seu sogro lá. Ou seja, o senhor namorou, casou com a filha do seu colega de faculdade. Isso. E como é que foi isso? Foi lá que eu conheci meu sogro, a gente se tornou grandes amigos. Até então era meu amigo só de faculdade. Até que no último período da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer a filha dele, que hoje é minha esposa. E aí, sinceramente, a gente brinca, isso é um tema descontraído, mas é quando eu tenho a convicção de que eu precisava estar ali, naquela faculdade. Questão do propósito. Exatamente. Porque se eu não estivesse ali, eu não iria conhecer o meu amigo, que depois se tornou o meu sogro, e consequentemente não conheceria a filha dele, que hoje é minha esposa, mãe das minhas 2 filhas, e que estamos aí há 12 anos casados. Então foi lá que eu conheci ele, né? Através dele conheci a filha dele, minha esposa. Isso é o que gera no meu coração uma convicção e uma certeza de que aquela decisão que eu tomei de encerrar ali a carreira no esporte e passar a estudar direito, isso gera para mim uma convicção muito grande, porque eu não tenho dúvida de que esse era o propósito de Deus para a minha vida. E também, já que você perguntou sobre a questão de se tem alguém evangélico, minha sogra sempre foi, já era muito tempo convertida, evangélica, orava por mim, no caso pela minha esposa, orava por um marido para ela. E aí foi quando a gente se conheceu, eu ainda não era cristão, depois a gente aceitou Jesus, né? Antes de casar, a gente aceitou Jesus. Então, nos casamos já. Veja que coisa. A sua sogra orava para que sua esposa tivesse um marido. Isso. Aí daí, Deus bota o senhor na vida do seu sogro primeiro. Exato. Para depois lhe apresentar para a filha. E como é que foi esse encontro? Assim,
ela estudava com o senhor, eu não acredito por Moisés. Então, eu acredito talvez que, por mais que vocês tivessem tivesse criado um laço ali, um vínculo de amizade dentro da faculdade com o seu sogro, como é que foi isso? Como é que você conheceu, começou a conhecer o Elaine aonde? Foi numa festa dos amigos da faculdade. Ele levou toda a família, levou a esposa, minha sogra, levou a Elaine. E aí eu cheguei para um amigo meu que estava com a esposa dele e disse, eu preciso conhecer aquela menina ali. Aí ela me ajudou, meu sogro já me conhecia muito bem, a gente era amigo já há um certo tempo. E foi quando a gente se conheceu, eu conheci a Elaine, e aí começou a nossa história bonita, que hoje até dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, pelo meu sogro, pela minha sogra. Perfeito. Agora veja que o programa ele não é só para falar coisas legais e bonitas. O senhor tem uma história. Sim. Antes do senhor decidir servir a Jesus, o senhor tem uma história lá atrás. E o senhor só conhecia essa sua história? Como era o Moisés antes da decisão de servir a Jesus? Olha, eu tive uma educação familiar muito boa, né? Então, embora eu não estivesse servindo a Jesus, mas eu procurava sempre me pautar em coisas que edificavam, né? E outras coisas. Mas, de fato, por não estar servindo a Jesus, você acaba vivendo no mundo, como a gente chama, né? E no mundo você participa de festas, de coisas que atraem muito, porque o mundo faz isso com você. Mas, assim, teve um momento na minha vida que eu tive um encontro real, né? E muitas pessoas que me conheciam antes, depois chegaram a testemunhar para mim da mudança que viu, da transformação que viu, não por mim, mas a transformação que Jesus fez na minha vida. Que bom. Então, a mudança que foi completamente... Então, o pastor Moisés, antes de ser o pastor, de servir a Cristo, não é um cara pegador, de ficar Hoje é pregador, mas não era pregador por aí, não. Era um cara tranquilo. Tranquilo, sempre foi. Ah, que bom. Então foi mais fácil até pro amigo, que agora é sogro, aceitar. E aí, como é que foi? Você chegou pra ele e disse assim, tô gostando da tua filha, quero casar com ela, quero namorar por enquanto, vamos ver o que acontece. E como é que foi esse primeiro passo? Porque, assim, o senhor conheceu ela na festa, que ele levou, não sei se já chegou lá e como é que foi exatamente. Conta detalhes. Não, não, mas conta. Eu peguei o telefone dela, liguei pra ela, e aí interessante foi que um dia ele tava viajando e eu falei com ela, disse, vamos sair pra jantar, né? Lorde do senhor, não já foi sair pra jantar. Aí ele pega e liga pra mim, que ela, como uma boa filha, comunicou aos pais que ele... Como é que foi essa ligação? Tu tá querendo o que com a minha filha? Aí ele ligou pra mim e disse, rapaz, é interessante, né? A pessoa viaja, aí os amigos vão lá, leva a filha do cara pra jantar, e pronto. Aí a gente sempre ficou nessa brincadeira, porque ele sempre gostou muito de mim. A gente sempre teve uma relação excepcional, muito embora antes mesmo de ter esse vínculo familiar, né? A gente já tinha uma relação muito boa e hoje eu posso dizer a você que é uma relação de pai e filho que a gente tem. Que bom, perfeito, muito bom. E aí você já falou como chegou à advocacia, falou como conheceu a Elaine, que era uma das perguntas já que a gente tinha separado aqui, era de saber como é que foi. A pergunta era assim, era como foi namorar a filha de um colega de faculdade. Então, fenomenal. Agora, existe o seu advogado hoje, você tem escritório ou hoje não? Sim. Eu sempre tive escritório desde que eu me formei. Eu trabalhava prestando serviço num escritório. E aí eu sempre tive o desejo de seguir a minha carreira profissionalmente. E aí eu tive pessoas muito boas que Deus colocou no meu caminho, que me ajudaram muito no início da minha profissão, onde eu trabalhei como funcionário de um escritório. E pessoas que me incentivaram, pessoas que me botaram para frente, que assim, me ajudaram nesse início de caminhada. Mas eu precisava também, nesse momento, tomar uma decisão. Ou eu ia ficar trabalhando sempre em um escritório como um funcionário, ou eu ia abrir meu próprio escritório e ia seguir a minha vida. Certo. Né? E eu precisava tomar essa decisão. E eu tinha convicção também que eu precisava tomar essa decisão logo no começo.
E mesmo sendo difícil, eu tomei essa decisão assim que eu passei na prova da OAB. Isso faz 13 anos. E desde então, eu sempre tive o meu escritório, né? Sempre trabalhei para mim, com os meus clientes, e sempre me dediquei muito à advocacia, porque assim, a advocacia é uma profissão que ela demanda um esforço muito grande, um tempo muito grande e uma dedicação quase que exclusiva, né? Quase que exclusiva, porque é difícil você compartilhar da advocacia com outra atividade comercial, Certo. outra atividade profissional, né? É diferente da vocação, por exemplo, do ministério de ser pastor, muito embora a gente também, acredito que vai falar desse assunto de chamado, de vocação. Perfeito. Aí me vem agora uma pergunta. A gente teve agora um período de alguns anos atrás de pandemia. A pandemia ela veio, infelizmente, levou muita gente, mas ela trouxe algo que eu não saberia dizer se foi uma. Eu acredito que foi uma coisa boa, uma modernização em muitas coisas, coisas que o Brasil, por exemplo, estava para se lançar-se há alguns anos para frente, acabou tendo que colocar como as questões remotas. E aí eu lembro que passamos aquele período todo fechado, fórum fechado, tribunais fechados, por muito tempo. E como foi, o senhor como advogado, conseguir... Eu não sei como é que funciona muito, assim, a questão dos pagamentos. Tipo, você tem que ganhar uma causa para poder ganhar alguma coisa, ou se tem um contrato fixo e você... Enfim. Primeiro, qual é a sua área da advocacia? Eu atuo principalmente na área civil, trabalhista e previdenciária, né? E como quase toda, né? Porque algumas atividades comerciais na época da pandemia tiveram um boom, mas quase todas tiveram também um déficit muito grande. E tiveram vários desafios, mas eu acredito que a diferença de você servir a Deus é você confiar e aprender a depender totalmente do Senhor. E eu sempre tive essa convicção de que Deus era quem cuidava da minha casa, Deus é quem cuida da minha família, porque se você for analisar a Bíblia, desde da criação, desde o Gênesis, Deus criou o mundo com trabalho. Ele usou o trabalho para criar o mundo. E em seguida, o texto lá em Gênesis capítulo 2 vai dizer que ele não, a terra ainda não tinha dado árvore, não tinha criado árvores, porque não tinha chovido sobre a terra e ainda não tinha criado homem para poder lavrar a terra. Então ele botou o homem lá para lavrar a terra e desde ali foi o trabalho. E o interessante é que dentro do trabalho existe também o tempo do descanso. E nesse período de pandemia eu vivi um tempo de descanso e de cuidado de Deus. Porque você vê que diferente do povo de Deus no Egito, por exemplo, o povo trabalhava ininterruptamente, não parava. E se você for ver, hoje em dia tem pessoas que levam uma vida de trabalho frenética a ponto de que quando se tem uma parada feito teve pandemia ou qualquer outra situação adversa, essas pessoas entram simplesmente em desespero. Por quê? Porque não aprenderam a descansar no Senhor. A depender de Deus. A depender de Deus. E você vê que no período da criação, até o próprio Deus teve um período que ele descansou. E esse tempo de pandemia foi um tempo onde eu pude agora provar da bondade, do cuidado do Senhor, porque Deus esteve cuidando da minha casa, da minha família, e também foi um tempo de dedicação muito boa na igreja, servindo ao reino de Deus, porque, como você falou, tiveram várias mudanças no cenário, na forma de trabalho. Isso. E com isso, acaba se tendo uma disponibilidade maior para poder também servir no reino de Deus. O que acaba criando, assim, num aspecto geral, como houve muitas mudanças, né? Muitas profissões foram atacadas diretamente, né? E quando você é um profissional liberal, acaba que você acaba sendo atacado independente da função ou do serviço que você faça. Às vezes, lógico que talvez por uma falta de organização, até porque ninguém esperava que a pandemia chegasse ao nível que chegou, que foi essa da Covid-19. Mas o senhor falou de dependência. Dependência vem fé, né? Você tem fé em algo, é você depender daquilo. O senhor, como o senhor consegue conciliar a fé e o trabalho?
existem umas questões dentro, não só da advocacia, mas de outras profissões, de assédio, enfim, assédio que eu falo de todos os tipos. Como é que o senhor, como profissional, como advogado, como que ainda tem seus clientes, o senhor agora, há um ano, um pouco mais de um ano, o senhor agora como pastor, o senhor consegue conciliar isso? Como é que o senhor consegue fazer essa conciliação? Consegue separar? Opa, aqui não, aqui sim. Como é que o senhor consegue fazer isso? Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, porque eu sempre me dediquei, desde que eu passei a servir na igreja, eu sempre me dediquei no ministério e ao meu trabalho. E quando você vai ler a história da igreja, essa questão de você não conciliar essas duas coisas é algo que foi incluído, imposto na cabeça das pessoas por uma religião. A religião sempre fez essa separação entre o que é secular e o que é sagrado, né? E sempre teve isso, mas através do nosso trabalho, a gente consegue servir a Deus, servindo as pessoas naquilo que a gente faz na nossa profissão. E quando você vai ver, e eu gosto de falar sobre isso porque, por exemplo, a Reforma Protestante foi um marco muito grande nesse aspecto do trabalho, da relação de fé e trabalho. Porque até então, ou você era um sacerdote que servia exclusivamente no templo, na igreja, e não conseguia conciliar isso, tá? Ou se você, independente de você exercer uma função sacerdotal como pastor, você sempre tinha essa distinção entre o que é fé e o que é trabalho. Mas aí, historicamente falando, vem a Reforma Protestante e muda todo esse cenário, e aí você começa a ver a própria igreja estabelecendo, criando universidades, né, hospitais, e colocando pessoas ali para servir a Deus através do seu trabalho. Perfeito. E isso cresce muito e vem de uma maneira muito, hoje em dia, muito mais latente. E eu sempre gostei de conciliar. Eu sempre procurei conciliar, porque eu entendo que há uma certa distinção assim, entre você ser vocacionado para uma coisa e você ser chamado para outra coisa. Tá? De fato existe, mas quando você consegue conciliar a sua vocação com o seu chamado, você consegue conciliar melhor essa questão da fé e do trabalho. E aí, quando a gente, falando de Bíblia, a gente vê, por exemplo, Pedro. Pedro era um pescador de peixes. E Jesus chama ele para falar de uma linguagem que ele entendesse. Jesus chega para Pedro e diz: agora você vai ser um pescador de almas. E ele consegue ali, através da mensagem que Jesus, através do chamado que Jesus faz, ele consegue compreender que ele, a partir de então, ele ia servir a Jesus, né? E associar com aquilo ali pelo qual ele foi vocacionado para fazer. E hoje eu me vejo servindo a Deus não só na igreja, não só servindo aos irmãos aqui, mas também através da minha profissão, porque interessante que a advocacia, ela parte de um pressuposto também de ajudar as pessoas. Era uma pergunta que eu ia fazer. Se o senhor consegue trabalhar, se o senhor consegue ajudar também as pessoas como dentro da sua profissão. Sim, e assim, o próprio tema central da advocacia é você ajudar uma pessoa, defender uma pessoa que está sendo ali ferida no seu direito, sabe? E com isso você precisa entender que daquela forma você está servindo a Deus. E é interessante falar disso porque eu conheço várias pessoas que acabam entrando em crise, entrando em parafuso porque não conseguem conciliar essas coisas. E vamos ser muito sinceros. Ninguém procura um advogado porque está certo. Procura um advogado porque tem algum problema. Alguma coisa de errado. Tem. Ou você tem um direito que foi ferido, ou você fez alguma coisa e precisa de uma ajuda nessa área. Então, assim, as pessoas acabam entrando muitas vezes em crise. Eu digo o advogado, a pessoa que atua nessa área, porque fica sem conseguir conciliar. Mas o que é interessante é que, obviamente, como servo do Senhor, a gente tem que fazer aquilo que é certo. Perfeito. Né? A gente tem que atuar dentro dos limites que a Bíblia estabelece para a gente, no sentido de ajudar as pessoas, mas sem ferir as nossas crenças, sem ferir aquilo que a gente acredita
que está pautado na palavra de Deus, né? Como uma moral elevada, né? Como uma forma de a gente ajudar sem ferir aquele mandamento que o Senhor Jesus deixou para a gente. É trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição, mas seguindo o princípio bíblico. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E assim, não tem... Quando você consegue entender que você foi chamado para aquilo ali, e através do seu chamado, e quando eu falo de chamado é porque assim, normalmente quando se fala essa palavra chamado, as pessoas entendem como se fosse chamado para o reino, chamado para o ministério, né? Mas através do seu trabalho, você foi chamado também por Deus para servir a Ele lá. E outra coisa, a gente pensa que é só chegar no trabalho e pregar para alguém, chegar no trabalho e entregar uma literatura, chegar no trabalho e reunir as pessoas e fazer uma oração. Não, você não foi chamado por Deus só para isso. Você foi chamado para ser o melhor naquilo que você está fazendo, e através daquilo que você está fazendo como sendo o melhor, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou voltar nessa pergunta, aliás, nesse tema, mas agora me veio aqui uma pergunta que nem está aqui na nossa lista. O senhor falou algumas palavras, e aí eu captei algumas palavras-chave. O senhor falou muito de dependência, independente de Deus, a pandemia, o senhor teve muito disso. E falou agora muito de chamado. Quando, em que momento da sua vida, o senhor percebeu que tinha um chamado, primeiro o chamado a servir, Deus ele está, mas o chamado ministerial. Quando o senhor entendeu de Deus no seu coração, Deus falou, porque por mais que o pastor Edson tenha ali enviado o seu nome, para, enfim, como todo trâmite que a nossa igreja ela pede, vai para aprovação, mas em que momento, se o senhor pudesse descrever um dia, uma hora, ou quando foi, ou o que o senhor sentiu, quando Deus lhe chamou para esse chamado ministerial, para ser pastor? Porque eu penso que pastor, eu tenho certeza disso que é uma função, vou colocar assim como função, mas é algo de extrema responsabilidade. O senhor vai conduzir o povo ao céu, o senhor não vai levar a 10. Vai conduzir o povo ao caminho do Senhor. Sim. E quando foi? Como foi? É interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque essa questão da convicção, assim, para alguns, Jesus chega e fala, é até hoje, daqui para frente eu te quero nisso. Para outros, ele vai mostrando ou você vai desmistificando alguns conceitos que você tem, né? E assim, quando a gente fala de chamado, é importante a gente entender essa questão que, para alguns, ele vai se revelando aos poucos. E assim, o amor pela palavra de Deus, o amor pelo ministério da palavra, pelo desejo de pregar, eu sempre tive. Mas eu confesso que quando você entra no ministério, você acaba encontrando aquele entrave que a gente estava falando agora, de ou eu sou advogado, ou eu sou pastor. E aos poucos isso vai se desmistificando, isso vai sendo desconstruído. O senhor seria um pastor advogado ou um advogado pastor? Essa é uma excelente pergunta. Sabe por quê? Exatamente isso que eu estava tentando construir. No começo, eu me sentia um advogado que servia a Deus. E depois essa balança foi equilibrando. E hoje, eu entendo que eu estou envolvido muito no ministério, servindo a Deus, mas também servindo muito no meu trabalho, na minha profissão. Então, eu acredito que hoje essa balança está equilibrada, mas que no começo, é isso que eu estava querendo te explicar, no começo, essa balança eu era um advogado que servia no reino de Deus, entendeu? E hoje ela está equilibrada, e eu acho que esse equilíbrio é muito importante para que as duas coisas possam caminhar bem. E assim, hoje a advocacia acaba sendo também um suporte para o meu ministério. Por quê? Porque é uma profissão onde você tem uma certa flexibilidade, né? E isso permite você atuar no ministério de uma maneira mais dedicada, né? E hoje, então assim, ao longo do tempo, essa balança ela foi equilibrando.
eu entendo, feito eu falei para você, que Jesus chega para alguns e diz, ó, a partir de hoje, feito chegou para Pedro, a gente estava falando aqui da Bíblia, e disse, ó, a partir de hoje você vai ser um pescador de almas. E para outros, as coisas vão sendo uma construção aos poucos. E comigo foi desse jeito. Aos poucos que isso foi mudando, aos poucos que eu fui compreendendo cada vez mais que eu poderia conciliar e servir a Deus, né, também com o meu trabalho e servir a Deus na igreja. Perfeito, mas aí eu vou voltar à pergunta. Quando, se o senhor pudesse me dizer assim, Lima, foi naquele dia, naquele exato momento, naquela oração, ou numa palavra, que o senhor pudesse me dizer exatamente o que o senhor sentiu quando Deus disse, ó, tu vai ser pastor, vou te levar a isso, a tal lugar, vou te levar para esse estágio da sua vida. E aí, quando o senhor conseguiria descrever mais ou menos isso? Desde a minha conversão, eu já tinha uma promessa do Senhor, né? Já tinha uma promessa do Senhor de que eu iria atuar no ministério da palavra como pastor, né? Muito embora naquele momento que você recebe a palavra do Senhor, nem você mesmo acredita. E não entende, né? E não entende. Não entende. Porque é algo tudo muito novo. Então nem você mesmo acredita naquilo ali. Porque, assim, você olha para você e você diz, eu sou muito limitado, e você vai ver na Bíblia que Deus usou muitas pessoas limitadas. Deus usou muitas pessoas que se sentiam incapazes. E comigo também foi assim. Então, eu já tinha essa promessa de que isso ia acontecer na minha vida, né? Mas eu consigo dizer para você que é difícil a gente estabelecer um marco, né? Foi a partir daqui. Tá? As coisas foram se construindo. Se construindo. Porque assim... A palavra deve se cumprindo aos poucos na sua vida. Isso. E assim, hoje não, ao longo de um certo tempo, uma palavra que tem ecoado em todos os lugares se chama propósito. Propósito. Né? E aí, o propósito de Deus é algo que nós precisamos estar inseridos. E muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu preciso descobrir qual é o meu propósito, e eu concordo. O que é que você tem que fazer no plano de Deus? Essa é a ideia de você descobrir o propósito. Então, o plano de Deus, ele já existia sobre a minha vida. Agora, para eu descobrir isso, onde é que realmente o Senhor estava me chamando para o ministério da palavra, para ser um pastor, é que levou um tempo para eu entender essa parte. Perfeito. Existe uma frase que o senhor conhece, tanto quanto eu, e quanto o pessoal de casa também deve conhecer bastante, que o nosso pastor Edson repete muito, que é que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E Elaine, sua esposa, como ela... Porque eu entendo que, por mais que o chamado seja seu, a nossas esposas são nossas ajudadoras, né? Que a gente trabalha na frente, ela tá ali junto. E como é que a Elaine lidou com isso? Porque às vezes a gente conhece casos de homens que têm uma chamada, mas às vezes a esposa não dá o devido crédito ou o devido valor àquela chamada. E como é que foi a Elaine na sua vida? Como é que ela entendeu também esse chamado que Deus tinha na sua vida? O Senhor foi me chamando, foi confirmando cada vez mais, né, dentro do ministério. Mas é interessante você falar desse assunto porque não existe ministério sem família. Perfeito. A nossa família é a nossa base, é o nosso sustento. E desde o começo, ela sempre foi essa base, sempre foi um sustento. Muito embora ela tenha demorado um pouco mais, ou tenha... depois de um certo tempo que eu já estava mais envolvido, foi que ela começou a se envolver também na obra, mas eu sempre fazia tudo alinhado com ela, e eu sempre aconselho todo mundo que cada passo que você der esteja alinhado, porque eu acho que o casal, a família precisa caminhar da mesma forma, precisa caminhar junto. Não quer dizer, muitas vezes a mulher não vai ter o ministério que o homem tem. E isso não tem problema nenhum. Ela vai ser ali uma intercessora, ela vai ser ali uma ajudadora, mas é interessante que caminhem junto. E cada passo que eu fui dando dentro do ministério, eu sempre ia dialogando com ela. Por exemplo, vou ser obreiro na casa do Senhor. Eu vou precisar agora estar ali cumprindo alguns dias de culto, e a gente vai precisar estar um pouco mais na igreja, porque quando você não está participando de nenhum departamento, acaba que você
vai no domingo, vai no outro culto, mas não tem aquele compromisso, aquele vínculo com a igreja. E aí, você obreiro, você está de acordo? Eu preciso começar aqui, Deus está me chamando, ela sempre enxergou nisso, eu estou de acordo. Vamos lá, vamos caminhar junto. E aí, a cada passo que eu ia dando, a gente sempre ia conversando, dizendo, agora eu vou ser diácono. Então, a responsabilidade vai aumentar, vai ter mais afazeres. E cada passo que a gente ia dando, a gente ia conversando, ia se concordando, porque eu nunca sonhei, eu nunca planejei nada sozinho. Porque nos nossos planos, nos nossos projetos, sempre tem que ter a nossa família. E ela sempre esteve. E hoje, já de um certo tempo para cá, ela está totalmente envolvida também na obra do Senhor, servindo com as mulheres vitoriosas aqui da igreja e servindo a Deus também, talvez com a mesma intensidade com que eu sirvo. Perfeito, isso é importante. O senhor falou que nesse processo, né, de Deus se revelar ao senhor, ao ministério pastoral, na nossa igreja existe uma hierarquia, né? Existe vamos dizer assim, para o pessoal de casa entender, alguns degraus necessários a serem... Às vezes você chega como obreiro, né, ali, depois passa seu tempo, existem alguns ritos para você chegar a ser diácono, e aí você passa ali o tempo necessário, Deus vai confirmando isso na sua vida, na vida, logicamente, dos pastores também, e aí você chega a ser pastor. Mas o senhor, quando obreiro, o senhor serviu, assim como serve hoje, na verdade, né? Acho que a questão de ser independente, de ser obreiro, auxiliar de trabalho, diácono, pastor, é um serviço. E como o senhor poderia descrever a necessidade do trabalho voluntário dentro da igreja? Isso eu coloco sempre o seguinte: desde da pessoa que vai à igreja, que limpa a igreja e deixa a igreja organizada para a gente poder cultuar, até o pastor, são obreiros, trabalham na obra do Senhor. E o senhor, como líder dos obreiros aqui na Caxangá por muito tempo, como o senhor poderia descrever qual é a grande essência de um bom voluntariado, do trabalho voluntário? O servir na casa de Deus é algo básico, tá? É algo básico. Eu sempre costumo dizer assim que para algumas atividades na igreja demandam uma certa capacitação, uma certa qualificação, ou dom, ou um chamado. Mas na base de tudo isso está o servir, está o voluntariado, está o desejo de ser participante da obra do Senhor, de colaborar na obra do Senhor. E o que eu acho interessante é que, assim, a igreja, durante toda a história da igreja, você vai ver isso, é uma organização que funciona perfeitamente com pessoas que Deus traz, que Deus envolve, que Deus une para fazer a obra dele andar. E pessoas que, na maioria das vezes, ou a grande maioria, são voluntários, que fazem porque entendem o amor entendem o amor de Deus pela obra, o chamado do Senhor, e fazem isso de coração. E se você for olhar, não existe nenhuma outra organização que funcione com voluntariado tão perfeitamente como funciona a igreja. Pelo menos eu desconheço. E assim, são pessoas que estão ali fazendo por amor à obra de Deus, fazendo por amor ao Senhor, se dedicando. Por quê? Porque entendem a necessidade ou entendem o prazer que é ser um voluntário na casa de Deus. E ainda dentro desse tema de voluntariado, né, a gente tem, na verdade, aqui em Recife, alguns congressos que o pastor Silas promove, como Fogo para o Brasil, e o último que tivemos, o senhor ficou à frente, né, num evento enorme, ficou à frente dos obreiros que trabalharam ali na organização do pessoal. Eu não sei exatamente qual o número de pessoas que o senhor ficou à frente, mas foi uma quantidade de pessoas grande. Eu acho que todas as filiais, todos os obreiros ficaram sob sua responsabilidade. E como foi isso? Porque, assim, uma coisa é a gente trabalhar como obreiro, trabalhar numa igreja pequena, para 400 pessoas, você já saber mais ou menos o que fazer, já sabe onde direcionar. Mas imagine um evento como esse, como foi para o senhor lidar? Porque foi um evento de magnitudes enormes, né? Assim. E aí, como é que foi para o senhor ter essa experiência? Tem algo interessante que eu ainda não falei, mas precisava falar. É que eu tive um professor muito bom quando eu entrei aqui na igreja.
Inclusive, ele está na minha frente agora, foi meu professor. É verdade, é verdade. E, sinceramente, você foi uma pessoa que, desde quando eu entrei aqui, você era o líder dos obreiros e me acolheu muito bem. E você teve um papel importante nessa implantação da visão do voluntariado na igreja, né? Você me ensinou muitas coisas, me ensinou muitos procedimentos do que a gente hoje os obreiros praticam na nossa igreja, né? Me ensinou a ser uma pessoa que tivesse ali também a visão do que a nossa igreja entende como o trabalho voluntário. E é aquela coisa, a gente vai aprendendo e vai fazendo da forma que a gente vem recebendo. E a nossa igreja, ela trabalha sempre com essa questão da autoridade, né? E o que vem de cima, nós vamos fazendo e replicando e vai dando certo. Então, quando você chega num trabalho feito esse, por exemplo, que teve aqui o Fogo para o Brasil, e você tinha ali, acho que em torno de 70 pessoas, 80, acredito, que ficou responsável pelo trabalho voluntário ali dentro da parte onde estava acontecendo o culto, as palavras e mensagens. E aí você consegue, obviamente, pegar aquilo que você faz numa igreja para 400 lugares e multiplicar para uma proporção muito maior. Para isso, obviamente, você precisa de pessoas que conseguem executar aquela tarefa de uma maneira bem, porque assim, a grande chave, eu digo, da liderança, a grande chave do trabalho no reino de Deus, porque o próprio Jesus, ele pega algumas pessoas, né, para ser exato, 12 pessoas, e dali ele implanta a visão de reino, e aquelas pessoas hoje, a gente hoje fala do que Jesus já repartiu com eles e eles já repartiram com todo mundo. Então, essa questão da multiplicação, essa questão da divisão de tarefas, o nosso pastor Edson, ele também trabalha muito bem isso. A questão da delegação, ele sempre nos ensina, prepare pessoas, tenha pessoas, delegue as tarefas, envolva as pessoas no trabalho, deixe as pessoas fazerem, né? Ele sempre incentiva a gente a fazer isso. E quando você chega num evento feito esse, você não tem condição de dar conta sozinho. Então, o que é que você tem que fazer? Chamar pessoas que já entendem qual é a visão, o que é que tem que ser feito, delegar as tarefas e essas pessoas vão delegando para as demais. Aí, para conseguir fazer o evento andar, o evento dar certo. E isso acontece quando a gente tem inauguração de igreja, quando a gente tem alguns cultos de conferência, onde sempre tem uma logística muito maior. Perfeito. Eu me sinto muito honrado de poder contribuir de alguma forma com a formação do senhor nessa questão aqui da chegada do senhor. De fato, foi. Naquele momento eu estava como líder de obreiros aqui na Caxangá e para mim eu fiquei muito feliz. Assim, eu acho que o pastor sempre nos ensina isso. O senhor falou bem. O verdadeiro líder é aquele que prepara outros líderes. Não há essa questão eu sou o líder, eu vou sozinho, eu vou subir só. Não. Eu acho que é você subir junto, é você levar pessoas. Existem pessoas que têm uma capacidade, e óbvio, isso não é um problema, de chegar a lugares muito mais altos. Então, se você tem a oportunidade de ajudar essas pessoas a chegar, isso é muito bacana, isso que a gente aprende muito aqui na nossa igreja. E já que o senhor está pastor há quanto tempo? Eu fui consagrado em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. E como é? Como é ser pastor da ADVEC? A nossa igreja, eu digo de forma global, a nossa igreja, a ADVEC, ela é uma referência para muitas outras igrejas. O pastor Silas é um cara extremamente inteligente. E muitas vezes até a gente, membro, diáconos, obreiros, quando a gente vai em uma igreja visitar ou conhece outras pessoas que são crentes, o pessoal, você da ADVEC, não sei o quê, já acha que a gente é igual o pastor Silas, na inteligência de que a gente chega perto. Mas como é ser pastor aqui? Como é isso, senhor? Eu confesso que vira uma chave, né? Quando você realmente recebe a unção pastoral para servir como pastor, muda, né? Na nossa vida a responsabilidade, existe uma cobrança muito maior. Eu sempre costumo pensar que muito mais do que privilégios é trabalho.
obviamente que você vai ali usufruir do chamado, da vocação que o Senhor derramou sobre você, mas muito mais do que isso, eu penso nisso como um trabalho. Então, se eu servia, eu vou servir ainda mais, né? Se eu tinha um amor pela obra, esse amor vai aumentar ainda mais. Porque não é só começar, é terminar bem. A gente precisa terminar bem a carreira. Não é isso que o apóstolo Paulo fala, de uma carreira que está proposta para a gente e a gente precisa concluí-la bem. E, de fato, a nossa igreja ela tem crescido muito, né? Nossa igreja ela tem uma história, desde o pastor José Santos, que foi um grande pilar, uma grande base para tudo que hoje a DVEC é. Depois com o nosso pastor Silas, a partir de 2010, quando a igreja começou a tomar uma proporção maior, sair do âmbito do estado do Rio de Janeiro e alcançar outras regiões e agora outros países. Então, isso gera na gente uma responsabilidade ainda maior, porque a nossa igreja tem um grande líder que tem uma notoriedade mundial, né? E isso, feito você falou, quando as pessoas olham para a DVEC, olham para o pastor Silas e isso reflete na forma como olham para os demais, né? E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, muito maior do que aquilo que a gente até imagina. Mas eu penso que a forma de a gente conseguir conciliar bem isso é servindo ao Senhor, se dedicando, tendo amor à obra, sendo fiel à igreja do Senhor, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à igreja, sendo fiel ao nosso ministério, que tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu nem sei se pode ter resposta. No período de quando há a indicação, vou colocar assim, do pastor local para um pastor, um diácono, poder ser consagrado ao pastor, que o pastor Edson, no caso aqui da Caxangá, indica, e aí é aprovado lá pela direção da igreja, os pastores vão para o Rio serem consagrados lá. E aí passa por uma entrevista com o pastor Silas. Todos passam. E aí, não sei se essa resposta pode ser feita, mas a pergunta pode. Não sei se vai ter resposta. Quais são os tipos de pergunta que ele faz lá nesse gabinete que geralmente os pastores vão com a esposa e aí com ele? E o que é que se pergunta? O que é que se fala lá? Muito mais do que perguntas, são dados conselhos, né? Pela demanda que se tem, a gente não tem condição de ter um tempo muito grande nessa entrevista, mas assim, o tempo que se tem, a gente consegue ouvir conselhos preciosíssimos para o nosso ministério, né? Porque o nosso pastor ele é um homem muito sábio, um homem de uma inteligência fora da caixa, como a gente fala. E assim, naquele pouco tempo, ele se dedica mais em dar algumas orientações, né, de como a gente vai se portar, o que pode vir a acontecer. Então, eu guardo na memória, embora tenha sido um pouco tempo, eu guardo na memória uma foto e as palavras que eu ouvi dele ali naquele momento, tanto eu quanto minha esposa. Só podia exemplificar uma coisa que me marcou. É a questão da certeza do chamado. É isso que você quer? Né? Então, é algo... esse tipo de pergunta, e logicamente se a esposa vai do lado, pergunta a ela também, né? Porque é ali a que está ali junto que conhece muito mais. Então, acho que essas perguntas também são feitas para elas também. São perguntas para ambos, né? Pergunta para ambos, mas é feito, eu disse assim, mais do que isso são as orientações. Aquilo ali é que marca e serve para a gente guardar e usar no ministério. São algumas dicas, alguns conselhos preciosos que a gente recebe do que é a vida no ministério. E o senhor hoje está na escolinha do pastor Edson aqui na Caxangá. A Caxangá tem um potencial, já treinou muitos pastores hoje que estão aqui no estado de Pernambuco, saíram da DVEC, chegaram aqui, a gente pode citar alguns nomes, pastor Kleber e outros passaram um tempo aqui, e o senhor hoje está também na escolinha do pastor Edson. E uma pergunta, o senhor, como é trabalhar com o pastor Edson? Pastor Edson, ele tem, para quem não conhece, acha que ele é um cara fechadão, mas pra gente que tá um pouco mais próximo, o pastor Edson é risonho, de riso solto, mas o senhor que agora tá mais efetivamente, agora não, mas tá trabalhando com ele mais diretamente,
Como é trabalhar com o pastor Edson? Interessante que ele verdadeiramente é um formador, né, de pastores, um formador de líderes. E ele foi a pessoa que talvez assim enxergou em mim no ministério aquilo que nem eu mesmo enxergava. Ele foi quem investiu tempo em mim. Interessante que a primeira vez que ele me chamou para fazer uma oração ali em cima do altar, meu amigo, minha cabeça ficou doendo o culto todo. Já passei por isso. Ele chega de surpresa assim e disse: vem aqui fazer uma oração. E aos poucos eu fui sendo trabalhado, sendo moldado. O que eu acho interessante na forma como ele prepara é que ele, no meu ponto de vista, ele nem se precipita em preparar muito rapidamente e nem retarda o chamado de ninguém. E essa eu acho que é uma característica muito forte do nosso pastor. Ele tem esse tato, esse time, E cuidado, né? cuidado. Cuidado. E é sempre assim, é para preservar você, né? O tempo, vai devagar, vai aos poucos, né? Daqui a pouco vai dando uma palavra, daqui a pouco vai fazendo mais uma oração, daqui a pouco vai dirigindo uma parte do culto, vai pregando num culto, até que os níveis vai subindo, né? E essa confiança ele vai depositando aos poucos à medida que você também vai respondendo, né? Então, eu sinto dele, e acho que isso é muito importante na vida do líder e do liderado principalmente, porque assim, é o líder quem precisa ter o time, porque nem sempre o liderado tem. O liderado quer o quê? Avançar, crescer, quer acontecer, quer que as coisas aconteçam da maneira mais rápida possível, mas é o líder quem tem que ter o time. Senão o cara acha que não, eu tô pronto, já é. Exatamente. A gente sempre acha que Ele já tá pronto. no começo a gente que recebe o chamado a gente não quer, mas em seguida, não, eu vou aos poucos, aí vai gostando. E quando vai gostando, vai querendo caminhar, daqui a pouco quer correr, e o líder ele tem esse time, e o pastor sempre tem muito isso, esse tempo de preparo. E hoje, posso dizer para você que o nosso pastor é uma pessoa extremamente zelosa com a obra de Deus. E isso ele consegue transmitir para a gente. Ele consegue transmitir para a gente, para que a gente também tenha pela obra de Deus esse mesmo zelo, né? E ele, feito você falou, ele é uma pessoa que nos bastidores ele é um amigão, entendeu? Ele é uma pessoa que está junto, ele é uma pessoa incentivadora, né? Engraçado que quando as pessoas vão ministrar, somente os obreiros aqui, quando tem uma oportunidade, morrem de medo quando o pastor Edson está. Eu sempre fui o oposto. Por incrível que pareça, eu sempre gostei quando ele estava, porque ele consegue fazer uma avaliação sincera. Ele consegue lhe dar mais seguro. mais seguro, porque ele consegue dar um feedback sincero para você. Isso aqui foi bom, isso aqui não foi legal, sem querer lhe diminuir, sem querer lhe colocar para baixo, sem querer lhe desestimular. Pelo contrário, ele é um excelente incentivador, um excelente motivador, e ele consegue, né? Você nota que ele está ali, ele está realmente prestando atenção no que você está falando, e ele vai dando esses toques. Então, assim, ao contrário do que alguns pensam, algumas pessoas ficam nervosas porque o pastor Edson vai estar ali. Eu sou exatamente o oposto. Eu sempre me senti mais seguro quando ele estava por conta disso, por causa dessa avaliação, que eu sei que era um desejo de que desse certo, um desejo de que fosse melhor da outra vez, e não um desestímulo. Perfeito. O senhor, aqui na Caxangá, a gente tinha, até um pouco tempo atrás, a gente tinha o senhor, né, o pastor Edson e o pastor Nanini. E o pastor Nanini, ele é literalmente uma cria da DEVEC, né? Assim, eu lembro o tempo que ele entrou aqui na DEVEC, ele veio para cá, que ele aceitou Jesus, foi basicamente o mesmo tempo que eu. Eu passei por muito tempo também como líder de obreiros e ele também como líder, passei um tempo liderando ele quando fui líder de obreiros. Mas ele agora está voando em outras áreas, foi para os Estados Unidos, foi se capacitar, foi estudar. Mas o senhor é muito amigo dele, né? Eu acho que todos nós, na verdade, que está muito próximo, acabou sentindo, não vou dizer a perca, né? Mas a saudade. E aí, para o senhor, como é que está sendo essa adaptação? Assim,
Não, na verdade, não uma adaptação, mas a salão de bata, vai ali no WhatsApp, dá uma conversada, mas como tá agora, sem a presença física do pastor Nanini aqui? Tanto o pastor Edson quanto o pastor Nanini, eu sempre gosto de usar uma analogia para que a gente possa compreender, porque assim, você está debaixo de uma liderança e você precisa caminhar no mesmo ritmo que essa liderança. Eu acho interessante aquela corrida que tem com revezamento, onde normalmente são 4, eu acho, e você vem, um corredor passa o bastão para o outro e assim vai sucessivamente. E quando você está caminhando com a liderança, você tem que caminhar no mesmo ritmo deles. E tanto o pastor Edson quanto o pastor Nanini me fizeram correr demais. São muito acelerados. Me fizeram correr muito porque, assim, são pessoas que são envolvidas na obra do Senhor, que amam fazer a obra do Senhor. E, assim, para que eu pudesse estar perto deles, eu tive que correr muito. Eu tive que acelerar muito o passo. Porque se você for ver a corrida com bastão é assim, vem um e passa o bastão para o outro, só que o que vai segurar o bastão, ele não está parado. Ele tem que correr no mesmo ritmo daquele que vai entregar o bastão a ele, né? E você caminhar junto numa liderança é isso. É você estar ali. E o pastor Nanini, ele foi uma pessoa com quem eu pude estar perto, colei ali para poder aprender muito do que ele poderia me passar, né? E ele conseguiu, num tempo, a gente tem uma amizade sensacional, né? A gente conseguiu construir uma amizade sensacional durante esse tempo que ele esteve aqui. E ele também teve um papel muito importante nessa minha formação, nessa minha caminhada, onde ele me ajudou, me fez crescer demais, né? E foi um grande também incentivador do meu ministério. Mas o pastor Nanini, ele é muito engraçado. Pelo menos eu acho, o pastor Nanini, ele manda para mim quase todos os dias 300 rios. Eu fico lá fazendo quase uma série para estar assistindo o que ele manda. Mas eu poderia destacar algo importante que ele falou, que o senhor conseguiu virar chave, que o senhor possa lembrar agora, assim, dele, para o senhor. Uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar, porque assim, ele era o co-pastor da igreja, né? E assim, eu sempre perguntava assim, o que é que realmente precisa? E uma coisa que era muito clara que ele deixou para mim, e embora a gente já conheça e saiba como funciona, assim, ele é uma pessoa extremamente talentosa. Então, de fato, não são todas as coisas que ele fazia que eu vou conseguir fazer, né? Algumas coisas que eu faço também ele não faz, eu costumo dizer que cada um tem uma forma. Mas uma coisa que ele sempre deixou muito claro, e era um marco também, era que a gente está aqui para servir ao nosso pastor, para ajudar ele. O pastor Nanini tinha essa característica muito forte, né? De ser ali verdadeiramente um auxiliar, alguém que estaria ali dando um suporte ao pastor Edson. E essa foi talvez uma marca, dentre todas, essa foi a principal marca. A gente está aqui para servir, auxiliar no ministério do nosso pastor, que está como dirigente aqui da nossa igreja. Bom, a gente vai seguir. Na verdade, assim, antes de pedir para o senhor, Deus lhe agradecer pela disponibilidade para aqui conosco, eu queria que o senhor desse uma palavra final, primeiro para quem tem um chamado e ainda não se descobriu ou se entendeu desse chamado, e também para quem gosta, para quem quer o trabalho voluntariado, para quem quer ser voluntário aqui na nossa igreja, para quem tem esse desejo, quais seriam os aspectos, o perfil, na verdade, que essa pessoa precisaria ter para ser um bom voluntário. Enfim, queria que o senhor falasse algo sobre isso. Eu sempre gosto de falar, né, sobre esse tema. Eu acho fantástico isso aí. E o que é que a gente pode trazer hoje, né, para as pessoas que desejam caminhar no ministério e relacionar isso aí com o seu trabalho? Primeiro ponto, eu acho que é você tentar desmistificar, né, como eu já falei desde o começo, essa ideia de que ou você vai ser uma coisa ou você vai ser outra. Tá? Isso aí você não precisa entrar nessa crise, porque você pode servir a Deus no seu trabalho e se dedicar na obra do Senhor.
Isso aí é algo que você consegue conciliar perfeitamente, tá? Isso é algo importante, inclusive, de se fazer. Lembrando sempre que, através do seu chamado, através também do seu trabalho, da sua vocação, você vai estar servindo a Deus, né? Então você vai conseguir conciliar aquilo que Deus, aquelas habilidades que Deus te deu para desenvolver o seu trabalho para servir a Ele. E você pode também fazer isso no reino de Deus, porque eu costumo dizer que é um privilégio poder servir a Deus. E eu penso que na época de Jesus, as pessoas que estavam ali em volta, você sempre nota que tinha fariseus e outras pessoas que ficavam ali criticando, mas estavam sempre por perto. Talvez desejassem ter sido chamados por ele para poder participar da obra. Então, servir a Deus como um voluntário na casa do Senhor, servir ao Senhor, é um privilégio que nós temos. E ser voluntário na casa de Deus é isso. Então, eu falo não só para a nossa juventude, que você pode dar continuidade àquilo que Deus te chamou para fazer como uma profissão e também continuar servindo ao Senhor, mas para todos de um modo geral, porque a gente recebe aqui na nossa igreja pessoas que já têm uma formação acadêmica, já têm uma formação profissional e têm essa dificuldade de conciliar porque foram talvez ensinadas, foi colocado na mente, na cabeça delas que elas precisariam escolher, ou você vai trabalhar na igreja ou você vai trabalhar, né, na sua profissão. E isso precisa ser desmistificado, porque o nosso trabalho engrandece o nome do Senhor, o nosso trabalho fortalece a igreja, porque quanto mais você trabalha, você consegue dar um suporte melhor para sua família, você consegue ser mais fiel nas finanças do Senhor, com relação a dízimo, com relação à oferta. Então, tudo que você faz dentro da sua profissão, você também engrandece o reino de Deus. E as pessoas que estão na igreja, mas ainda não decidiram ser um voluntário, é algo que você precisa repensar. Por quê? Se você não se envolve na obra do Senhor, é muito mais difícil você permanecer ali no reino de Deus. E feito eu disse, assim, tem coisas que vai exigir ou vai demandar da pessoa algum nível de algum dom, alguma capacidade, alguma coisa diferente. Outras, não. E você pode se enquadrar primeiro nessa onde você pode servir a Deus, sem precisar estar louvando, sem precisar estar pregando, sem precisar estar tocando algum instrumento, que são coisas que demandam algum preparo. E você pode servir pelo simples fato de desejar servir, de desejar ser um voluntário. Então, eu incentivo as pessoas que estão participando de alguma igreja a procurar a sua liderança, procurar ali o pastor, dizer, pastor, eu estou aqui para servir, eu quero servir em alguma área. Isso vai ser bom não só para você e para sua família, mas também para o reino de Deus, que vai poder contar, né, com o seu trabalho, a sua capacidade, porque a gente sempre fala, aquilo que está na palavra de Deus. A obra do Senhor é grande, mas poucos são os trabalhadores. Muitas vezes você vê uma igreja lotada, uma igreja com muita gente, mas na hora de fazer determinadas tarefas, determinadas atividades, a gente não tem um tempo, uma quantidade de pessoas suficiente. Usa sempre, acaba usando as mesmas pessoas, porque o número é pequeno. Exatamente. E eu vi, se eu puder complementar, eu vejo que a nossa igreja, principalmente, tem trabalho em várias áreas. Então, você não precisa ser um pregador, ser um cantor, um músico, mas você pode ser um professor. Nós temos escola dominical, nós temos psicólogos hoje na nossa igreja que trabalham, que fazem acompanhamentos. Então, assim, eu acho que dá para, independente de qual que seja a sua profissão, você consegue se encontrar aqui e servir ao Senhor com aquela capacidade que Deus lhe deu. Sim. Então, eu acho que é muito disso. É muito disso. E qual seria uma palavra para... Você já falou de voluntariado, mas para a questão do chamado, para aquelas pessoas que têm um chamado, que às vezes abraçam uma coisa com a outra. Às vezes você tem um chamado, mas não se voluntaria, ou às vezes você é voluntário, mas nem todo mundo tem chamado, mas todos têm a promessa da salvação, que isso é o mais importante. Então, qual era a palavra que você poderia deixar aqui para quem tem um chamado, ainda não se descobriu, ainda não se atinou a essa questão do chamado?
Como eu falei, eu acho que essa questão do chamado, do propósito, é uma construção. Então, não tem como você ir construindo isso, né? Se você não estiver envolvido, se você não estiver trabalhando, se você não estiver ali imerso naquela atividade. Então, o primeiro passo, eu acho que é você procurar se envolver, né? Porque Deus, ele confirma na vida de cada um o chamado. Embora, feito eu disse, vai ter pessoas que vão ser, até hoje, daqui para frente é assim. Outras pessoas vão ser uma construção, né, disso. Mas eu penso que cada um tem um chamado, tem um propósito, tem um espaço dentro do propósito do Senhor. E isso você pode conhecer buscando mais a Deus, né? Tendo relacionamento com o Senhor, tendo intimidade com Deus, e Deus vai te mostrar exatamente aquilo ou aquela área onde você deve seguir, onde você deve caminhar. Perfeito. Pastor, eu quero imensamente agradecer sua participação nesse episódio da nossa primeira temporada, dizer que foi fantástico, agradecer mesmo. Acho que as pessoas de casa, que estão assistindo de casa, vão sair desse momento que chegou até o final, assim, bastante felizes, porque assim, a gente descobriu o pastor Moisés, né? O pastor Moisés, ele é um cara sempre risonho assim, mas às vezes a gente não conhece tanto, e quando a gente acaba conhecendo, eu tenho esse privilégio de conhecer, e é fantástico, foi fantástico esse momento nosso. Agradecer imensamente o senhor que se dispôs a vir para cá, e enfim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de poder colaborar com um pouco da minha história também, falando o que eu penso a respeito desse tema que eu acho fantástico, que é a relação de fé, trabalho, voluntariado, chamado, vocação. Eu gosto muito desse tema e pode contar comigo sempre. Valeu, vamos precisar sim. Gente, e para você que está acompanhando, por favor, não esquece de curtir, de compartilhar. Os nossos cortes já vão estar já disponíveis para vocês fazerem compartilhamento também com seus amigos. Então, incentiva o pessoal a estar entrando no nosso canal para assistir na íntegra toda a nossa entrevista, não só essa, mas todas as outras entrevistas que virão e as que já estão disponíveis. Nós vamos estar também no perfil lá no Spotify, então assim, você vai poder também ouvir o nosso podcast. Então, fica conosco, curte, compartilha e propaga, de certa forma, a palavra de Deus também, porque aqui a gente vai falar de exemplos, de histórias, de testemunho de pessoas, temas diários que acontecem não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.